Chegamos na lição de número 13, o propósito de missões. Nessa lição, veremos que Deus tem um propósito universal para a sua igreja. A missão de pregar o evangelho deve alcançar todos os povos, etnias, línguas e nações, grandes, pequenos, ricos ou pobres, pois diante de Deus não há acepção de pessoas, conforme relata Romanos 2, versículo 11. Também temos em Romanos 3, 23, que todos pecaram e destituídos se encontram da glória de Deus. Cabe à igreja do Senhor, então, a responsabilidade de anunciar o caminho para que os pecadores possam encontrar a salvação. Vemos então que não se trata apenas de um chamado, mas de um dever honroso que Deus ele confere à sua igreja. Conferiu no passado, continuou conferindo nos dias atuais. Nessa perspectiva, nós temos que a visão do todo cristão deve ser voltada para Cristo, e que ela tem em Cristo toda a obra missionária estruturada, sendo aí uma tarefa santa e destinada à igreja, na ordem imperativa de Jesus Cristo, ide por todo mundo pregai o evangelho a toda criatura. Missões, então, é um tema prioritário, tanto no Antigo como no Novo Testamento nós vemos isso, e é importante, então, compreendermos que a obra missionária é prioridade da igreja, haja vista que se trata de um dever inerente à sua existência aqui no mundo. Nesse tema dessa lição 13, o texto áureo, em 1 Coríntios 9, versículo de número 16, nos ensina que Paulo dizendo, porque se anuncio o evangelho, não tenho que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação. Paulo ainda diz, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Então, pregar o evangelho a toda criatura não é uma opção, mas é uma imposição divina. Aquele que aceitou o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, aquele que ele negou-se a si mesmo, tem tomado a cruz e está à busca de servir o Senhor Jesus Cristo, ele tem que ter essa iniciativa. Mateus, no Evangelho segundo escreveu São Mateus, um discípulo de Jesus, ele deve levar a sua cruz. No versículo de número 24, a Bíblia é enfática em trazer para nós que se alguém quiser vir após mim, disse Jesus aos seus discípulos, é fruto do querer. Ele deve, então, aqui, renuncie-se a si mesmo, é o que o Senhor determina. Tome sobre si a sua cruz e me siga. Ou seja, ninguém que quer salvar a sua vida pode considerá-la, ter ela como sendo sua propriedade. A Bíblia vai dizer no versículo 25, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por amor de mim, disse Jesus, achá-la-á. Mostrando então em que o desejo do coração do homem, do ser humano agora, ele é colocado aos pés do Senhor Jesus. Ele é colocado a serviço do Mestre, visto que nós temos essa convicção e certeza que o Senhor, ele cuida de nós, ele nos tem abraçado com sua alegria, com sua paz, porque nós é que estamos cansados e oprimidos, nós é que estamos dependentes, carentes da misericórdia do Senhor. E Ele, com seu amor e carinho, Ele disse, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele reforça no versículo 29 do Evangelho de Mateus, capítulo de número 11, tomai sobre vós o meu jugo. Ou seja, Deus tem algo para nós. Ele diz, aprendei de mim, ou seja, Ele tem algo a ensinar para nós. Ele diz, eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para vossas almas. O texto ainda do versículo 30, ele diz que porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, nessa lição de número 13, cujo tema nós abordamos aqui, o propósito de missões, nós temos que ter essa convicção de que pregar o evangelho não é uma opção, mas é um propósito que Deus estabeleceu
a todos aqueles que escolheram servir ao Senhor Jesus. No texto de segunda-feira, em Mateus, no texto da leitura diária de segunda-feira, que a revista da CPAD traz, vamos aprender uma ordenança para pregar o Evangelho, também à luz de Mateus, capítulo de número 28, quando lemos no versículo de número 19 e 20, a expressão bíblica é clara: ide, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. No texto de terça-feira, que é o texto áureo também da lição, mais uma vez enfatiza que a pregação do Evangelho é um dever de cada crente, não só do apóstolo Paulo. Devemos assumir essa postura de anunciar o Evangelho e não ter que se gloriar nisso, pois a nós também é imposta essa obrigação. Temos de dizer, tal qual Paulo: ai de mim, se não anunciar o Evangelho. A vinda do Senhor Jesus também, ele precede aí a essa divulgação do Evangelho, a realização mais dedicada desse propósito, ela tem a ver então com a obediência à evangelização, a vinda do Senhor Jesus. Em Mateus, capítulo de número 24, versículo 14, nós encontraremos o Senhor, ele trazendo aos irmãos no sermão profético, no princípio das dores, a expressão de que se este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então assim virá o fim. Então nós, estudando sobre esse propósito de missões, temos que cumprir essas etapas, se conscientizar que existe uma ordenança de nós pregarmos, é uma ordem imperativa, se conscientizarmos que a nós é imposta esta obrigação, e temos entendimento que esta ministração está intimamente ligada na volta de Cristo, pois quando nós cumprimos esta missão, o Senhor com certeza há de vir buscar o seu povo, virá o fim das coisas deste plano, pois em toda a eternidade com Cristo haveremos de viver. E para tal, frente ao que o mundo passa, o que tem acontecido em não poucos lugares, você pode notar, na mídia, em meio a situações diversas, você vai encontrar aí a necessidade de nós, com urgência, estarmos levando esta palavra de salvação a todos os povos, razão pela qual nós, na obra da evangelização, temos que considerar então esta urgência. No livro de Eclesiastes, no capítulo de número 9, e o versículo de número 10, o Senhor nos diz: tudo quanto vier à mão para fazer, nós devemos fazer conforme as tuas forças, ou seja, Ele não vai exigir nada além, dentro desta condição que nós estamos estudando, de obrigação, nada além daquilo que nós podemos fazer, é conforme as tuas forças, tudo que vier à mão para fazer, o Senhor diz para nós: faze-o conforme as suas forças. Fato por quê? Porque quando nós um dia perdemos a nossa força e não estivermos mais nesse tabernáculo, aguardando o dia certo da nossa redenção, seria a sepultura. O texto vai dizer: para onde lá nós iremos, não há obra, não há indústria, nem ciência, nem sabedoria humana. Mas enquanto nós aqui estamos, temos que então cumprir esta missão. Em 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 10, nós encontramos também esta palavra, convicção e certeza, para nos estimular a continuar fazendo a obra do Senhor, cumprindo o ID, para termos essa consciência dessa nossa responsabilidade, ou seja, como obrigação que nos é imposta, sendo obedientes e amando a vinda de Cristo, pois assim então faremos com alegria esta evangelização. Temos em 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 10, eu repito e faço essa recapitulação para construir, pois a promessa que nós temos é que nós vamos um dia comparecer diante do tribunal de Cristo, e ali o Senhor há de conceder a cada um, e aí o texto fala para que cada um terá ali
e receber segundo o que tiver feito por meio do corpo, né? Ou seja, enquanto estamos vivos aqui. Quando estamos mortos, o corpo já não faz mais nada, né? Ele fica ali na sepultura, né? E essa recompensa será pelo bem ou seja pelo mal, inclusive o que nós assim fizermos. Então, essa obra de evangelização, ela tem essa conotação urgente, porque não sabemos o dia de amanhã. Então, enquanto é hoje, façamos o bem, né, a todos, e principalmente aos domésticos da fé. No texto de Apocalipse, capítulo 22, uma última referência dentro dessa leitura, né, nós temos que correr para fazer isso, porque o Senhor prometeu: eis que cedo venho, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Então, brevemente, o Senhor vem buscar a sua igreja. Dentro dessa somatória de promessas e bênçãos, né, está aí a nossa responsabilidade, que Deus conta como igreja do Senhor, como membros do seu corpo, cumprir aquilo que Ele veio estabelecer para todos nós aqui na terra. Gosto muito de citar uma passagem bíblica que está em São João, no capítulo de número 20, o verso de número 21, onde o Senhor Jesus, depois de aparecer perante os seus discípulos, onde eles ali estavam naquela tarde do dia, primeiro dia da semana, quando Jesus ressuscitou, ele estava ali com as portas cerradas, os discípulos com medo, né? Jesus se achega ali, ele põe-se no meio e diz: paz seja convosco, né? O Senhor mostra ali as mãos, mostra ali o lado, ou seja, identifica-se que ele era aquele que morreu e ressuscitou. E os seus discípulos se alegraram, e no meio dessa alegria o Senhor, ele então traz uma palavra, né, mais uma vez, de paz para com eles, mas também uma grande responsabilidade, pois ele finaliza o versículo 21 dizendo: assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós, né? Soprando na sequência o Espírito Santo sobre eles, recebeu o Espírito Santo, e assim então, né, eles estavam agora preparados para fazer a obra do Senhor, né? E é importante que eu e você, dentro dessa proposta, dessa lição, que temos aqui a estudar em mais detalhes, são 2 tópicos que essa lição estará se dedicando a desenvolver esse tema. Temos aí em Atos capítulo 20, versículo de número 24, também uma contribuição na leitura, que deve ser também a minha e a tua postura, né? Pois nós vamos aprender com Paulo, em Atos, que devemos estar prontos em cumprir com alegria esta incumbência, desta responsabilidade da evangelização, né? Paulo diz: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que se cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Assim como Paulo, ele recebeu do Senhor Jesus, nós, crentes salvos na pessoa de Jesus, temos recebido dele também esta missão. Assim como o Pai me enviou, também vos envio a vós. Quem conhece o relato da história de Cristo sabe o quanto ele padeceu, ele sofreu, ele se entregou, sendo até muitas vezes açoitado, muitas vezes injuriado, melhor dizendo, muitas vezes injustiçado, né? Mas com fidelidade a Deus, ele cumpriu o seu propósito, e nós devemos então, dentro dessa alegria de hoje, que estamos estudando o tema, o propósito de missões, possamos estar aí também prontos a fazer a vontade do Senhor nosso Deus, pois temos certeza que a nós não está simplesmente o dever de crer no Senhor, mas também de poder, até se preciso, padecer por Ele, né? Cremos disso nesta palavra, quando Paulo escreve aos Filipenses, lá no capítulo de número 1, versículo de número 29, quando ele expressa: porque a nós foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, mas também padecer por ele. Pedro, quando escreve também na sua primeira carta, no capítulo 2, a partir do versículo de número 18, quando fala sobre os deveres dos servos cristãos,
nos ensina, a partir do versículo 19, mais precisamente, porque é coisa agradável que alguém, por causa da sua consciência para com Deus, sofra agravos padecendo injustamente. Porque que glória é essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo bem sois afligidos e os sofreis, isto é agradável a Deus. Versículo 21, porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. E dentre os seus exemplos, o apóstolo Pedro continua descrevendo no versículo 22 dessa primeira carta, no capítulo 2, que Jesus, não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, ele não injuriava, quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. E assim, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, ou seja, para a sua vontade. E pelas suas feridas fostes sarados. O Senhor, que outrora nos amou de uma maneira singular, apresentando Jesus Cristo, seu Filho amado. Nós temos agora essa certeza e convicção que Ele está cuidando de nós. Ele padeceu, Ele deixou esse exemplo, porque Ele mesmo, Ele cumpriu isso, Ele ensinou isso quando aqui esteve, e hoje o Espírito Santo, como diz o texto de São João 14, 26, nos faz lembrar, nos ensina todas as coisas que Jesus ensinou, nos faz lembrar o que Ele ensinou. Quando, por exemplo, Ele estando assentado lá no Monte das Oliveiras, ao abrir a sua boca, a Bíblia diz lá em Mateus 5, 2, que Ele ensinava, e no seu conteúdo de mensagem Ele dizia: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é, veja aí que não será, mas é o reino de Deus. Bem-aventurados sois vós quando juriarem, e perseguindo, mentindo todo mal contra vós por minha causa. Jesus deu exemplo, como Pedro falou, que quando o injuriava, ele não injuriava nem ameaçava, mas ele entregava aquele que julga justamente. Ainda o versículo 12 do capítulo 5 de São Mateus nos diz, para que nós exultemo-nos e alegremo-nos, exultai e alegrai-vos, porque grande o vosso galardão no Senhor, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Nós temos promessa do Senhor que esse trabalho, esse empenho não é uma loucura, não é masoquismo, mas é plena convicção e certeza de que o Senhor Jesus Cristo, assim como Ele morreu e ressuscitou, nós um dia veremos também de ser ressuscitados com Ele em glória. Cristo foi ali aquele que ressuscitou dos mortos e foi feito como primícia dos que dormem. Assim nós cremos, isso está registrado em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 20. E nós temos a convicção e certeza que um dia o Senhor há de enxugar de nossos olhos toda lágrima. O Senhor prometeu para nós que convém que Ele reine e que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. E isso vai acontecer depois que eu pregar o Evangelho, você pregar o Evangelho a todos os povos. E o Senhor prometeu, como na leitura que já fizemos, se não fizemos, vamos chegar lá daqui a pouco, quando nós lemos aí Mateus, nós já lemos sim, Mateus 24, 14, virá o fim. E esse fim, depois que nós, assim, tivermos recebido do Senhor esta grande dádiva, o Senhor tem prometido na sua palavra, Ele há de transformar naquele grande dia o nosso corpo, um corpo que hoje ele é corruptível, mas num dia determinado, e a promessa do Senhor, ainda que Ele diz um mistério para nós, revelado através de Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, lá no versículo de número 51, dizendo que eis que vos digo o mistério, agora não é porque já revelou,
Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. É algo mistério no sentido ainda de que nós não sabemos em detalhe como isso há de ser e como pode isso acontecer. Mas temos essa esperança porque Cristo ressuscitou. Versículo 52 dessa primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, diz que vai ser num momento. Vai ser num abrir e num fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, é a promessa do Senhor. E nós seremos aqueles que estiverem vivos, transformados, diz a palavra. Pois, se a promessa do Senhor nós cremos, convém que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade e o que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir, irmãos, dessa incorruptibilidade, o que é mortal se revestir da imortalidade, vai cumprir a palavra do Senhor que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Louvamos a Deus que o Senhor nos dá a vitória em Cristo Jesus, irmãos. E a nossa postura deve ser a postura dentro desse propósito de missões que nós temos sobre a nossa responsabilidade. Irmãos, ficamos conforme o conselho de Paulo, 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Estejamos então prontos a cumprir com alegria essa incumbência da evangelização. Um dia haveremos de prestar conta com o Senhor do nosso trabalho de evangelização. Essa certeza o Senhor nos dá quando lemos Mateus capítulo de número 24. Nós voltamos os nossos olhos para os versículos 45 a 51, onde o Senhor nos ensina: quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar sustento a seu tempo? Bem-aventurado o servo do Senhor, quando vier achar servindo assim. Achar servindo o quê? De forma fiel e prudente. Estar servindo na casa do Senhor, porque Ele que te constituiu nesta casa, para poder dar sustento a seu tempo. E o versículo 47 diz, depois de sabermos que será bem-aventurado o servo quando vier achar servindo assim, o Senhor diz que em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. O Senhor tem reservado algo maior, mais sublime. Lembrando que coisas que o olho não viu, o ouvido ainda não ouviu, nem sentou no coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. E em verdade o Senhor tem dito que Ele porá sobre nós todos os seus bens, tudo aquilo que Ele tem. Tudo, a terra, sua plenitude é do Senhor e Ele nos dará. Só que aquele mau servo que disser consigo: meu Senhor tarda a vir, e querer viver, como diz o relato do versículo 49, começar a espancar os seus conservos, a comer e beber com os bêbados, ou seja, levar aquela vida desmanzelada, sem sobriedade, sem considerar o valor que Deus tem dado a todos nós de sermos reis e sacerdotes. Virá o Senhor daquele servo num dia em que ele não espera. Versículo 50 desse texto, Mateus 24, fala isso. E em uma hora em que ele não sabe, e ele vai separá-lo, vai destinar a sua parte com aqueles hipócritas, e haverá pranto e ranger de dente. Hipócrita é aquele que diz ser alguma coisa e não é, acha que é e não é, se ilude e ilude outras pessoas. Mas o Senhor nos chama aqui a nossa atenção, a nossa responsabilidade nessa reflexão quanto ao propósito de missões. E ainda em Mateus 25 agora, no capítulo 25, nos versículos 14 até o versículo de número 30, nós temos aí, dentro desse contexto, na sequência do sermão, o Senhor falando sobre a parábola dos talentos de igual peso. Então vamos observar aí um outro exemplo a respeito do reino de Deus, porque o reino de Deus é semelhante a essas parábolas que ele traz. Teve anteriormente, no começo do capítulo 25, a parábola das 10 virgens, mas aí a partir do versículo 14, nós temos aí também a comparação do reino de Deus como
semelhante a um homem que, partindo para fora da terra, ele chama seus servos e entrega ali os seus bens, e ele dá talentos, um ele dá 5, a outro ele dá 2, a outro ele dá 1, e ele se ausenta para longe. Quando, tendo partido, o que recebeu 5 talentos vai mostrar o que cada um fez. De 5 granjeou mais 5, de 2 granjeou mais 2, só que também aquele que teve um só, ele colocou, enterrado esse talento, cavou na terra, escondeu o dinheiro do seu senhor. Isso tipifica o que Deus colocou para nós quando ele agora ascendeu-se a Cristo, ascendeu ao céu, mas prometeu um dia vir buscar o seu povo. Foi promessa. Isso está descrito, que ele voltará e vir buscar a sua igreja, nesse paralelo em que nós temos aqui desta promessa da parte do Senhor. Ele prometeu um dia vir buscar o seu povo. Nós temos aí essa promessa, que eu quero enfatizar antes de continuar essa leitura em Atos, no capítulo 1, quando eles, lá no versículo 10, registra que eles estavam com seus olhos fitos no céu, no momento da ascensão de Cristo, enquanto ele subia. A Bíblia vai nos informar que junto deles pareceu ali, e se puseram 2 varões vestidos de branco, disseram a eles, versículo 11, varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir como para o céu os viste ir. Então, quando nós olhamos esta palavra, esta promessa, essa bênção da parte do Senhor, pode ter certeza que esse comparativo ao reino dos céus, esse servo, esse Senhor, esse servo representa nós, esse Senhor, este homem aqui, que dá esses talentos, e que os seus servos, um produziu 5, dos 5 que teve, outro produziu 2, dos 2 que recebeu, ou seja, atingiram 100%. Teve aquele que recebeu 1 e que cavou na terra, escondeu o dinheiro, e o Senhor, ele voltou. Aquele Senhor que representa para nós, nós sabemos que é o Senhor, e vem ajustar contas para com eles. E nós temos essa certeza também que nós um dia vamos prestar conta do nosso trabalho na realização dessas missões. Então, nesse texto, Mateus 25, temos o relato de que o Senhor, aquele homem, ele vem e pergunta àquele que recebera os 5 talentos, e assim, então, aquele servo mostra mais 5 talentos. Ó, Senhor, está aqui o que você me entregou, e eis aqui mais 5 que eu ganhei com eles. O Senhor se alegra, o Senhor diz para ele, no versículo 21, bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Assim também, de igual modo, aconteceu para com aquele que, de 2 talentos, apresentou o Senhor mais outros 2. Teve a mesma resposta. Considerou-se aquele homem, o seu servo, um servo bom, um servo fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas quando ele chega ao que recebera 1 talento, aquele moço logo vai chegando e vai falando, Senhor, eu conheço que tu és homem duro, ceifa onde não semeaste, ajunta onde não plantaste. Eu, temorizado, escondi na terra o teu talento. Ou seja, ele não colocou o seu talento em prática, mas o escondeu. Enterrar na terra é colocar fora da visão dos homens, fora da condição de estar colocando ele em exercício. E agora, quando o seu Senhor chega, ele desenterra, coloca ali na mão do seu Senhor, como que recebendo, achando-se que estava cumprindo o seu papel com destreza, com uma atitude correta. Mas o seu Senhor, diferentemente do que ele respondeu àqueles que trabalharam e granjearam algo dos talentos que ele confiou, a esse, infelizmente, o Senhor traz a mensagem: mau e negligente servo. Você sabe que eu ceifo onde eu não semeei, que ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o seu dinheiro, pelo menos aos banqueiros, Quando eu viesse, eu receberia pelo menos o jurim. E o Senhor ordena então que lhe fosse tirado o talento que estava com ele, e desse aquele que tinha 10 talentos. E o Senhor informou, dentro do registro desta parábola, desse ensino, que a qualquer que tiver será dado e terá,
em abundância, mas ao que não tiver, até o que tiver, ser-lhe-á tirado. E lançado foi, como ele serve inútil, no relato dessa parábola, as trevas exteriores, onde a Bíblia diz que ali haverá pranto e ranger de dentes. Nós, como igreja do Senhor, temos que estar aí atentos, irmãos. É uma dádiva, é um prazer, é um benefício, uma glória que Deus tem confiado a nós. Ele nos chamou, não foi nós que escolhemos Ele, mas Ele diz que Ele nos chamou, nos nomeou para que nós fôssemos, dessemos o fruto, o nosso fruto permanecesse. E nós temos visto que a cada um talento, dentro do texto de Marcos, no capítulo de número 10, eu quero enfatizar para vocês, no capítulo 24, melhor dizendo, que nós lemos, quando nós falamos ali a respeito dos talentos, e aqui no capítulo 24, no versículo 45, aquele que é servo fiel, certo? Nós vemos aí que o Senhor, Ele coloca sobre os seus servos aquilo que Ele tem capacidade de cuidar, aquilo que Ele tem capacidade de dar conta, E Ele não vai colocar o homem e a mulher sobre todos os seus bens, sem que ele possa considerar e saber que o seu servo é aquele que vai dar conta do recado, Então, nós temos que ter a certeza e convicção de que o Senhor é aquele que nos tem chamado, tem nos impulsionado a fazer a sua vontade, a sua obra, e nós vamos prestar conta um dia, cedo ou tarde. Estejamos então percebidos, prontos, alicerçados na rocha, que é Cristo Jesus, para, em havendo feito tudo, nós ficarmos firmes, aguardando o dia da vinda do Senhor, nosso Deus. Como já temos falado, o nosso trabalho não é vão no Senhor. Ele é galardoador e recompensador de todos aqueles que se dedicam a fazer a sua vontade. Nossa leitura em classe, à luz de Apocalipse, capítulo 5, versículo de número 9 a 14, é a nossa leitura. Mas é importante que você, que ao ler o texto de Apocalipse, lembrando que a revelação do Apocalipse, ela é um livro que, da revelação de Jesus, foi dada ao apóstolo João pelo Senhor, para que ele mostrasse os acontecimentos, obviamente, que ocorreriam na terra após a retirada da sua igreja do mundo. E muitas coisas que já estavam acontecendo, iriam acontecer e viriam de acontecer. Então, nós temos aí 22 capítulos, tendo aí no início essa mensagem direcionada às igrejas da Ásia. Temos Esmirna, Éfeso, Pérgamo, Sardes, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia, na qual o apóstolo Paulo ele aconselha todos a manterem firmes na fé, permanecendo longe das tentações de Satanás. Ele convida que todos se arrependam dos seus pecados, e essa mensagem alcance todos nós. Também possamos se arrepender e crer no Senhor Jesus para desfrutar então dessa salvação gloriosa. Não é à toa, não é de passagem, mas é algo até o dia da vinda do Senhor. A certeza que devemos nutrir em nosso coração que Ele está à porta batendo, e Ele diz lá em Apocalipse 3:20, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Aquele que vencer, Ele quer que você vença, que eu vença, que todos nós vençamos, porque Ele tem promessa. Ele diz: concederei que te assente comigo no meu trono, assim como eu venci, me assentei no trono do meu Pai, no trono, assim como eu assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz nas igrejas. Quando nós chegamos aqui no capítulo de número 5, que é onde esta leitura, ela em classe traz, obviamente, após ter passado a esse relato dos envios das cartas,
E após a visão do trono da majestade divina, os 24 anciões, os animais que assistem diante do Senhor, nós temos um relato aí da visão que João teve, que ele estava ali à sua destra, sentado sobre o trono, um livro. Esse livro estava escrito por dentro, estava escrito por fora e tinha selos. E que nós vamos ver aí que ninguém no céu, na terra, debaixo da terra, podia abrir o livro. João chorava muito, porque ninguém fora assim achado digno de pudesse abrir ali aqueles livros, E um dos anciões, que é apresentado no capítulo 4, por isso que fiz referência a esse capítulo, disse ao apóstolo João, que chorando estava, muito como diz o versículo 4 do capítulo 5 de Apocalipse. Ele fala: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, da raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Então João olha e vê ali no meio daquele trono, no meio daqueles 4 animais viventes, entre aqueles anciões estava ali um cordeiro, como que havendo sido morto, tinha 7 pontas, 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele veio e ele toma o livro da destra do que estava sentado no trono. E quando ele toma o livro, os 4 animais, os 24 anciões, eles se prostram diante do trono de Deus, diante do trono ali onde o cordeiro estava. Tendo todos eles harpas, tinham salvas de ouro, cheias de incenso, cheias das orações dos santos, do povo de Deus. E aí adentramos o versículo de número 9, que é o início da leitura bíblica em classe, que vai até o versículo de número 9 dessa lição que nós estamos estudando sobre o propósito de missões. Vamos ver que foi na pessoa de Cristo, nessa visão maravilhosa que João teve, que os 4 seres viventes, que os 24 anciões cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os seus selos. Estava falando de Jesus, porque ele que foi morto e com o seu sangue comprou para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Enfatizamos aqui esta abrangência da evangelização, do amor de Deus, dessa boa nova, desse alcance, da eficácia do sacrifício vicário do Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que neste momento ele é digno de tomar o livro e abrir os selos, declarado ali pelos 24 anciãos, que cantando o hino, junto com os 4 seres viventes, porque ele fora morto e com o seu sangue ele comprou para Deus. Ele pagou o preço de todos os homens, de todas as tribos, línguas, povos e nações. Não é somente de alguns que temos aí, alguns entendem desse entendimento, mas é de todos, toda a tribo, homens de toda a tribo. E para o nosso Deus, ele, nesse processo de salvação, ele os fez reis, os fez sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Ou seja, Deus tem projeto para nós. Quando João ele olha e ouve a voz de muitos anjos ao redor do trono neste momento, daqueles animais, daqueles anciões, o texto do versículo 11 mostra que era um número deles milhões de milhões, milhares de milhares, ou seja, um número extremamente expressivo. E com grande voz, aquele grande coro, diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, receber riqueza, receber sabedoria, receber força, receber honra, receber glória e ações de graça. Ou seja, eu e você não somos mais o Cordeiro de Deus, querido irmão e querido ouvinte. Ele é digno. E nós precisamos então, com a nossa vida, colocar-nos nas suas mãos, viver o seu propósito, o seu querer, sua soberania sobre nós. Nós vamos conseguir entender isso, irmãos, quando nós renovarmos a nossa forma de pensar, nós renovarmos o entendimento, conforme o texto de Romanos nos diz para que nós assim o façamos. Romanos capítulo 12, versículo 2, não nos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Mas para que isso? O texto fala: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é perfeita, ela é santa. Aí nós temos que transformar a nossa forma de pensar
E assim então nós vamos viver inseridos no propósito de missões. Vamos pregar o Evangelho a toda criatura, entendendo que não é uma opção, mas uma imposição divina para nós, não tendo nós o que se gloriar, pois toda a honra, toda a glória é do Senhor. É Ele que é digno de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e ações de graça, como está dizendo aí o texto de Apocalipse capítulo 5, versículo de número 12. A nós, irmãos, é imposta essa obrigação. E ai de nós, se nós não cumprirmos esta missão de anunciar o Evangelho do Senhor. Temos visto aí nas leituras, capítulo 24, 25 de São Mateus, que o Senhor haveremos de prestar contas. Versículo de número 13 ainda desta passagem. Leitura em classe vai até o 14, mas você pode ler o capítulo todo, é bênção. João ainda ouviu a toda criatura que estava no céu, na terra, debaixo da terra. Ou seja, ele tem uma visão de tudo aquilo que foi feito por Deus, até no mar, todas as coisas que nele há, né? Dizer àquele que estava sentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graça e honra e glória e poder para todos sempre. E ali os 4 animais diziam amém, os 24 anciãos prostravam e adoravam aquele que vive e que reina para sempre, e que é a razão de nós estarmos aqui. Ele é o propósito de missões e ser anunciado aos outros povos. Nós temos, Igreja do Senhor Jesus, esta missão nobre de desempenhar no papel, no mundo, de sermos proclamadores da mensagem de salvação. Essa missão é até o dia da vinda do Senhor Jesus. É muito sublime a missão de nós como Igreja do Senhor. Os tempos que nós estamos vivendo, diretamente ou indiretamente como Igreja de Cristo, muitas vezes estamos sendo levados a ser homens e mulheres que renunciam à nossa missão. Tem sido nos dado aí grandes mesas aí de prazeres enganosos, mas nós temos que viver a vontade de Deus. Nós somos exortados a permanecer firmes na missão que o Senhor nos deu de proclamar o seu Evangelho. Nós temos que ter constantemente essa disciplina de estar aqui transformando pela renovação do nosso entendimento. Essa renovação é através da palavra, é a melhor, para que nós experimentemos com a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, tendo ciência de que, como diz o texto em Romanos capítulo 11, versículo de número 36, né? A partir do versículo 30 tem uma missão, um texto lindo que combina do 36 que eu vou enfatizar. Ó profundidade das riquezas, versículo 33, Romanos 11. Tanto da sabedoria quanto da ciência de Deus. Está falando de Jesus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que seja ele recompensado? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus. Igreja do Senhor, estamos aqui nesses momentos finais das lições desse trimestre. Que possa você ter sido aí envolvido pelo Espírito Santo em cumprir com firmeza, com prudência, né, com perseverança, o seu papel de missionário, de anunciador da verdade que liberta, de ser uma pessoa que se coloca também os seus ombros embaixo dos braços daqueles que estão levando a preciosa semente, ainda chorando, né, mas tendo a certeza que vai voltar com seus molhos, com alegria. Nós temos aí nessa lição apontado o alvo da obra missionária. Temos aí trazido a consciência de cada um de nós essa responsabilidade por essa missão tão nobre. Basta-nos assumir realmente que posição estamos e começar daí. Se vemos que estamos fazendo nada, começar a fazer. Se vemos que estamos fazendo alguma coisa, vamos continuar fazendo com mais afinco. Pois você pode fazer essa questão para si, colocar também para a sala de aula onde você estará ministrando. E eu aqui faço para você, querido telespectador, ouvinte da palavra, o que estamos fazendo para contribuir com a evangelização.
na rua onde você mora, no bairro, na cidade, aí no estado, na nação que você está. Quem sabe você não é do Brasil, é de uma região aqui de países vizinhos que entende o português, ou mesmo países da África que tem a língua portuguesa, né, como língua oficial, outros países como Portugal. O que você está fazendo para contribuir com a evangelização? Nós temos aí muita área que podemos ser úteis na obra do Senhor. Ao longo desse trimestre já estudamos sobre os desafios da Janela 1040, mostramos ali, com a ajuda daqueles sites especializados ali, quantos países que estão aí numa perseguição extrema, outros de uma forma severa, e que nós possamos estar aí empenhados para realizar a obra do Senhor. Não somente orando por esses, contribuindo por esses, mas por que não dizer também, aqui no local onde você mora, estimular-nos uns aos outros ao evangelismo pessoal, se organizar de forma que possamos apresentar aí, né, de forma prática, esse ID que o Senhor tem colocado sobre nós, que possamos estimular a praticar o evangelismo onde quer que estejamos, possamos se envolver na obra do Senhor. Não há tempo de nós ficarmos distraídos. Nosso propósito de igreja neste mundo é proclamar a mensagem de salvação até a volta de Jesus. E a palavra de Deus, ela mostra isso claramente para nós. Envolve sim um propósito global. E em alcançar a todos, ela não faz acepção. Não importando língua, não importando cultura, não importando o contexto econômico, cada pessoa no mundo deve ser alcançada pelo Senhor Jesus através da mensagem de salvação que você vai pregar. E nesse assunto que nós estamos abordando aqui, através dos textos que temos lido, né, a realidade da salvação em Cristo Jesus, da obra missionária, né, que é baseada na palavra do Senhor, ela é para todos os povos, línguas, tribos e nações. O Senhor Jesus, ele foi morto por todos, o sangue dele comprou a todos. E nós temos essa missão, essa conotação abrangente, como relata aí o Apocalipse capítulo 5, que nós lemos com detalhe. A reflexão que a lição, o tópico 2, traz essa lição para nós, é nós analisarmos, aqui caminhando já pela parte final da lição, qual tem sido a nossa disposição de levar o Evangelho ao mundo. Tu tem colocado em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, conforme Mateus capítulo 6, versículo 33. Será que temos trabalhado, temos formado obreiros suficiente para cumprir a grande comissão? Onde estão os jovens crentes? Será que estão enxergando a grande urgência desse trabalho? São perguntas e questões que nós devemos fazer em sala de aula e para nós, e que possamos estar prontos para dar a nossa vida em prol desta grande obra do Senhor Jesus, entendendo que essas perguntas que façamos para nós ou até para a classe, são para que nós possamos atentar para essa grande realidade, quando a igreja ela não atende esse apelo divino, desta grande comissão, quando existe uma omissão por parte de lideranças, de crentes, que não se dispõem a ir ao campo, se não dispõem a receber aí, levar essa mensagem ao mundo, E se o mundo não receber esse evangelho, irmãos, nessa dispensação de graça tão abundante que hoje ainda, principalmente no Brasil, não temos liberdade, o Senhor, nós temos visto aí, há um preço, uma conta que nós devemos de prestar perante o Senhor, um duro juízo contra aqueles que são negligentes, Não é porque nós estamos vivendo aqui, talvez, em momentos ainda de grande liberdade, que devemos julgar que todos estão de igual modo. Não. O mundo jaz no maligno, tem terras aí passando provações grandes, países que estão aí realmente fazendo aí a cada dia passando por desafios para sobreviver frente aos ataques. Irmãos, se nós sabemos fazer o que é certo, se nós sabemos fazer o que é correto, nós temos que ser cumpridores da palavra do Senhor, não sermos somente ouvintes,
não ficamos nos enganando com falsos discursos, queridos irmãos, mas possamos atentar para a voz do Senhor. Precisamos atentar para a mensagem de salvação, né? Deus, Ele condena a sua palavra quando nós fazemos acepção de pessoas. Olha, eu vou pregar para esse, mas não vou pregar para aquele. Por quê? Por quê? Nós não devemos fazer essa distinção. Convido você a abrir a palavra do Senhor lá em Tiago, capítulo 2. Leia lá. O Senhor vai ensinar para nós que a gente tem que ter fé no Senhor Jesus, não tendo ela em acepção de pessoas, mas fazendo o certo, o correto, né? Tendo certeza de que Deus, Ele é poderoso e vai nos recompensar. Nós temos essa responsabilidade. É da igreja do Senhor Jesus, né? Nós devemos vigiar, sabendo que nós muitas vezes somos referências para muitas pessoas. Somos pessoas que muitos estão olhando. Que nós possamos, irmãos, estar atentos, ser sábios, ser inteligente. Ganhar almas para o Senhor Jesus é ser inteligente, é ser sábio. E possamos rogar a Deus para que esta mensagem em nós e através de nós possa fazer, irmãos, como um combustível, né, para realizar esta grande obra do Senhor. Lá no capítulo de número 4, versículo de número 17 do capítulo de Tiago, você vai ver que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. E isso, fazer a obra do Senhor, cumprir essa imposição, que é uma obrigação imposta para nós, pois é fazer o bem, porque se nós sabemos fazer e não fazemos, nós cometemos pecado. O pecado separa o homem do Criador. Então, irmãos, se nós que já temos aceitado o Senhor como Salvador, assim como Ele nos chamou, nós devemos andar. Assim como Ele, né, dizemos que estamos seguindo o Senhor Jesus, se dizemos, nós temos que andar como Ele andou. É promessa do Senhor. Quando você vê a palavra do Senhor, lá nas cartas de João, nas epístolas de João, ele vai trazer para nós esta grande responsabilidade, essa grande visão, né? Quando Deus, lá no capítulo 2, usando o apóstolo João, no versículo de número 6 da primeira carta de João, capítulo 2, versículo 6, ele nos diz assim: aquele que diz que está nele aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. A expressão aqui é deve. Dever, irmãos, não é opção. Se você está no Senhor, lhe é imposta essa obrigação. É essa a conotação desta expressão que o apóstolo Paulo faz em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, aonde está aí o texto áureo desta lição de número 13. Temos aí a expressão, né? Ai de mim se não pregar o evangelho. Tem dois sentidos claros: obrigação é um e punição é outro. Temos aí então que o apóstolo Paulo estava consciente de que pregar o evangelho é uma obrigação. Você está consciente disto? Certo que isso incide privilégio, sim, pois é a partir do que Cristo fez por nós que nós estamos fazendo isso. Gratidão, né? Sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. E nesse sentido é um ato de obediência a Deus. Contudo, essa obrigação também leva em conta a punição em relação à recusa sistemática dessa obrigação imposta pelo apóstolo, e nós temos que entender que também remete isso a nós. Ora, pregar o evangelho, irmãos, não é uma opção para o cristão, é uma imposição divina. Nós temos que pregar o evangelho. Cada crente tem essa responsabilidade. Missionário é um enviado. Você foi enviado. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós, disse o Senhor Jesus, São João 20, 21, parte final. Há uma identificação de Cristo com aqueles que Ele envia, com os seus enviados, que dissipa toda a amargura, que espanta as sombras através do seu sorriso abençoado. Sua presença e companhia são uma experiência constante e a herança permanente deles.
A grande necessidade dos que são enviados, e deve ser a minha e a sua também, é praticar constantemente a consciência da presença de Deus, que Ele falou que vai estar ao nosso lado todos os dias. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O missionário hoje, então, ele é um enviado. E se for um missionário no sentido bíblico da palavra, é assim que nós temos que considerar. O missionário não é aquele que parte, que sai só da tua terra e vai para uma outra terra, mas é aquele que foi enviado. Ele não vai para simplesmente se deslocar geograficamente, mas como um enviado a cumprir uma tarefa, uma missão. E é o modo como ele vai que faz toda a diferença. E se ele não caminhar segundo essa segurança divina que ele foi enviado, nessa proteção do Senhor, na hora que bater ali a tensão, a frustração, as pressões, os desapontamentos que acabam surgindo nesta vida missionária, os desafios, ele não vai ser capaz de suportar. Mas contudo, aquele que tem a certeza, a convicção de ter sido enviado, que o Senhor é aquele que vai sustentá-lo, ele vai suportar qualquer tipo de julgamento, qualquer tipo de situação que possa muitas vezes trazer ali um fracasso momentâneo. O Espírito Santo e o seu amparo e o seu socorro sempre nele vai o sustentar para conduzir novamente à posição que o Senhor, no seu propósito, tem colocado para ele cumprir. Com isso concluímos, queridos irmãos e ouvintes, que existe um propósito quanto a proclamar a mensagem de salvação aos pecadores. Nós não podemos desviar 1 milímetro sequer, um milésimo de milímetro sequer desse santo propósito que Deus tem concedido a nós. De fato, concluímos que evangelizar não é uma opção. Pelo contrário, é uma imposição divina como resultado do que o Senhor Jesus fez em nossas vidas por intermédio do seu Espírito Santo. Preguemos essa boa notícia a todo pecador em qualquer lugar em que ele se encontrar, sabendo que este é o mais nobre e sublime propósito da Igreja de Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te enche da sua graça, para que você possa estar firme até o dia da vinda do Senhor Jesus, levando e pregando o Evangelho a todos os povos. Que Deus te abençoe. Até uma próxima reflexão, assim Deus permitindo.